Olá pessoal, sou Gabriel Domingos, Managing Director na Vivo. Estamos aqui com mais um episódio do Aproximando Ideias. Hoje vamos falar de educação e para falar de educação trouxemos um cara fera, conhecedor, visionário, que eu super admiro, Daniel Castanho, presidente do Conselho da Ânima. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer enorme estar aqui, Gabriel. Enfim, incrível estar aqui com você. Tem a educação da nossa época, Tá. mais da sua do que da minha. Claro. Tô brincando. E tem a educação que eu vendo que tem da molecada que está sofrendo uma transformação, que isso impacta no futuro do profissional que hoje a gente vai estar contratando e vai contratar. A minha pergunta é, como é que você vê a educação hoje? Quais são as principais mudanças que a educação está sofrendo na formação dos nossos jovens para o ambiente de trabalho e até para a vida? Bom, essa pergunta aqui eu já podia ficar um tempão. Pode ficar. Enfim, para a nossa discussão, porque a gente passa por uma mudança, quem sabe a maior mudança nos últimos 300, 400 anos depois da invenção de Gutenberg, né? do printing. Ali, Da máquina impressa. Da máquina impressa, isso. E impressora é agora, né? Então inventou impressora muito. A gente vai chegar na impressora. A gente chega lá. Por quê? Porque até então o conhecimento ele era restrito, né, a algumas pessoas, e depois essa aqui foi uma grande revolução. Mas o que aconteceu com a Revolução Industrial? Para que a gente tirasse a pessoa do campo e trouxesse ela para a indústria, você padronizou, você deixou tudo formatado em relação à educação. Então você criou as disciplinas, você criou grade curricular, você definiu uma estrutura que ela é muito mais sistematizada. E isso fez com que todo mundo, como que você define a educação? As escolas, a universidade, todo o sistema de ensino, ele que define o que é preciso, o que é fundamental para aquela pessoa. Não respeitando as individualidades, não respeitando quem é cada um. Então, não é uma educação personalizada, como era na época da Grécia. Né, que era uma educação personalizada para poucos. Na Grécia? Na Grécia era assim. Você tinha os grandes mestres, né, os sábios, e as pessoas iam seguindo os sábios e eles iam falando. Mas era educação muito personalizada para poucos. Depois você tem a Revolução Industrial, que é a padronizada para muitos. E agora, com a tecnologia, a gente pode fazer a personalizada para muitos. E esta é uma grande revolução que vai acontecer agora. Então, a proposta de valor da escola, que era você entregar um conteúdo, esse conteúdo de uma maneira toda compartimentalizada, né? Tudo em bloquinhos. Então você tem uma aula de física, 50 minutos, agora muda, agora é biologia, agora muda, agora é história. E não tem uma fluidez, não tem uma narrativa como você vê, como deveria ser, né? Então você tem uma proposta de valor, que era entregar um conteúdo, cobrar se o aluno aprendeu. Na verdade, isso aqui foi diminuindo e hoje a cobrar se ele memorizou, que é uma prova que ele memoriza, e aí você dá um certificado. Essa proposta de valor muda para quê? Por uma coisa muito mais personalizada. Então, é você ser um mentor, você entender quem é aquela pessoa, quais são as habilidades e principalmente onde ela quer chegar. Então, quem ela é, o porquê que ela faz aquilo, quais são as habilidades, e daí, de alguma maneira, você ajudar aquela pessoa a ter um percurso formativo dentro da escola distinto, e aí faz com que você, então, consiga ser uma pessoa que agregue valor para o mundo. Então, essa é a grande revolução que está acontecendo e só é possível agora com o uso de tecnologia. Né? Então, você realmente tem uma educação muito mais personalizada. E o que aconteceu, para falar do mercado de trabalho de uma maneira muito rápida, como aquela educação mais formatada fez com que você ia muito pela punição, pelo medo, pela prova. Você não faz uma prova para você faz uma prova para o outro, você faz uma prova para passar de ano, para mostrar para o seu pai. E não porque aquilo tem significado para você, porque aquilo faz diferença na sua vida. E aí você não se apaixona por aquilo. E aí você é formatado para que você chegue no trabalho e fale, e aí, chefe, o que eu preciso fazer? Então, a gente matou os protagonistas. O chefe substituiu o papel do pai no E trabalho. do professor. E do professor. Né? Então é tudo pelo medo, pela punição, a nota, o passar de ano, o ser reprovado.
E ao invés de você... Hoje o game, por exemplo, se você não passa, você tem outra chance. Você tem inúmeras chances, mas você só vai quando você passar de fase. O desafio é passar de fase. Você falando, vem 3 coisas, 4, né? Você está trabalhando o socioemocional da molecada, sim, o autodesenvolvimento e colocando nele qual que é o propósito. Instigando nessa criança, no adolescente, qual que é o propósito que ele quer para a vida. Isso. Para que ele chegue no mercado de trabalho com uma mentalidade mais de inovador, empreendedor e sem medo de ser punido por ter errado. Exatamente. Só que esse profissional já chegou, esse profissional já está no mercado. Aí a provocação é como é que a educação corporativa ou o treinamento ou as empresas ajudam na transformação desse profissional que está nesse ambiente. E aí quando eu falo profissional, é de todos os níveis. Desde um CEO de uma companhia até um consultor, um analista, um cargo executivo ou não executivo. Qual que é o papel da educação corporativa? Você acredita que a gente consegue transformar essa pessoa ou também passa por uma cultura da empresa? Então, é ótima a pergunta, não é ótima, porque de uma maneira a gente precisa redesenhar essa estrutura da escola, né? A escola precisa ser algo que a pauta não seja o medo, a punição, para que a pessoa não tenha medo. Você tem que desenvolver o autoconhecimento para desenvolver a autoestima, para que você não tenha medo de arriscar, de ousar e ser você mesmo. Eu digo a diferença entre empreendedor e empresário. Empresário é aquele que corre risco, que investe o capital e quer um retorno sobre aquilo. O empreendedor, ele trabalha por uma causa, por um propósito. E você tem que desenvolver esse empreendedorismo dentro da escola. E esse empreendedorismo dentro do trabalho, eu digo, você tem que ser empreendedor arriscando com o CNPJ do outro. Eu não quero ninguém na Ânima que seja funcionário. Não quero. Eu quero que sejam empreendedores. Empreendedores arriscando com o CNPJ da Ânima, ótimo. Mas você está lá para você, por você. Uma empresa, para mim, nada mais é do que um espaço, um ambiente, um local, onde um conjunto de pessoas compartilham o mesmo propósito esse que faz diferença no mundo, por isso que o mundo paga para, mas principalmente um lugar onde você pode crescer, se desenvolver, evoluir. A minha filha, eu tenho 3 filhos, hoje a que tem 15 anos, quando ela tinha 5, ela falou, papai, você vai trabalhar hoje de novo? Eu abaixei e falei, filha, eu vou, né? Mas você não vai para a escola? E ela falou, pai, eu vou para a escola, mas eu vou para a escola para aprender. E eu disse, eu também, filha. Eu vou para o trabalho para aprender. O trabalho nada mais é do que um lugar para você aprender. Não é para você ganhar dinheiro, para você não sei o quê, para você eu tenho que fazer. Filha, que pena, eu tenho que te deixar aqui para ir para o trabalho, porque eu tenho que ganhar dinheiro. A criança já nasce que tipo, o trabalho é uma coisa ruim. Não, o trabalho é uma coisa linda. A vida é um espaço para que a gente possa aprender. O trabalho é esse ambiente onde a gente pode aprender. E você tem que valorizar, aí voltando na empresa, tem que valorizar o erro honesto. O erro honesto. Né? Quer dizer, existe o fracasso bem-sucedido, aquele que você aprende com ele. Eu sempre pergunto, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Se faz muito tempo, a sua vida está muito ruim. Então, o que a empresa tem que fazer? Tem que acabar com o modelo antigo, que é esse modelo da escola do medo, que é do comando-controle. E a escola do medo, que aí você cria um funcionário que espera a ordem de um chefe para poder executar uma tarefa. Porque ele tem medo. Mas não propõe, porque ele tem medo de se errar, de ser punido. Exatamente isso. Por quê? Então, e aí é o seguinte, eu sempre... A hora que a sua vida é pautada pelo medo e a empresa pauta pelo medo, pelo comando-controle, você tem que mudar de comando-controle para autonomia, confiança, empoderamento, né? E eu digo, o medo nos afasta daquilo que a gente não quer. Isso. Mas o amor nos aproxima daquilo que a gente quer. E aí, se você tiver um outro olhar para as pessoas que trabalham com você, que não é pelo medo, mas trazer essas pessoas, aí é incrível. Eu acho que é como se a empresa tivesse pautada, na minha opinião, tá? Em 2 grandes alicerces. Um é a confiança. Porque somente quando você tem confiança, você tem o conflito de ideias. Você permite o conflito de ideias. E com o conflito de ideias, você impede o confronto de pessoas. Muito do que a gente está vendo hoje, dessa polaridade e tal, que é confronto de pessoas, guerra, não sei o quê, é porque não teve o conflito de ideias. Porque a gente não tá aberto, não está tolerante a escutar no outro algo diferente do que a gente pensa. Porque ouvir
Não é escutar na boca do outro o que você pensa com outras palavras, é escutar algo diferente do que você pensa e refletir sobre aquilo. Inclusive, esse eu acho que é o papel da escola, tá? Se eu tivesse que resumir em uma frase, você vai para a escola para conflitar os seus próprios pensamentos e a partir desse conflito você evolui. Mas aí voltando, então a confiança é que permite com que você tenha conflito de ideias e esse conflito de ideias que faz com que você fique comprometido com o resultado daquelas ideias e aí sim você faz algo e tem um resultado muito incrível. Então se de um lado a empresa tem que estar baseada na confiança, do outro tem que estar baseada no prazer. Cara, tem que ser gostoso. A jornada tem que valer a pena. Não é só o prazer de destino. acordar todo dia, levantar, ir pro trabalho e viver no trabalho, né? Não é sofrer, é viver. Porque ali você passa mais tempo do seu dia é no trabalho, né? E a sua família tá ali. Então, no mínimo 8 horas por dia, nos No 30 mínimo. melhores anos da sua vida, você vai estar trabalhando. Exatamente. Você vai estar fazendo alguma coisa que você não gosta. que você não gosta, que você acha que você não está agregando valor, que você acha que aquela empresa não está agregando valor para você, para sua evolução. É um lugar que você não pode conflitar com os outros. Então você imagina que lugar incrível. Um lugar que respeita a sua opinião, que você pode conflitar com os outros e a partir desse conflito você cresce e aí você está engajado com aquilo, comprometido com aquilo. O ambiente leve, o ambiente que se você errar é incentivar o erro honesto, que se você errar você não vai ser punido, que você errar você vai falar, não, tá bom, vamos aprender com o erro, vamos evoluir com ele. Simplesmente o erro é algo que aconteceu diferente do que você planejou. Né? E aí sim você vai evoluir. Então é um pouco esse ambiente que vai permitir que a gente consiga redesenhar aquela empresa onde todo mundo tem medo de falar, onde o cafezinho, que é o lugar que você tem liberdade de falar, a fofoquinha, né? Onde você... a empresa tem que ser coerente e transparente. Porque se ela for só coerente e não transparente, ninguém está sabendo, você não estão sendo honesto com você. Né? Você não pode ser surpreendido, por exemplo. Ninguém pode ser surpreendido se for mandado embora. Eu tenho uma coisa dentro da Anima que eu falo o seguinte. Quando alguém vai ser desligado, você tem que fazer uma avaliação se aquela se foi bem feito ou não. Como é que você sabe? O cara mandou embora. Claro, ele tem o poder de mandar embora e vai mandar. Mas quem foi desligado deveria responder a um questionário. Como você se sente nesse momento? Né? Você se sente surpreendido? Você tem um sentimento de gratidão ou não por essa empresa? Você acha que foi justo? Você entendeu as causas? Cara, se você não responder que sim, a empresa falhou. E isso é incrível. Quando você tem esse tipo de indicador, num desligamento de alguém, ele tem que responder o tamanho da gratidão dele por aquela empresa. Você imagina. Se você tem esse tipo de indicador, é porque você está criando uma empresa que as pessoas são honestas uns com os outros, que não tem medo de falar, que tem colaboração, que é bacana, que estão responsáveis, que estão de uma maneira muito genuína e verdadeira, tem um cuidado com o seu desenvolvimento. Eu acho que é um pouco a gente ter esse mindset, né? E mudar o mindset de uma cultura de comando e controle, de uma cultura onde você não sabe muito bem para onde vai, onde você não tem coerência, você fala uma coisa, mas age diferente. Eu falo, a gente não ensina o que a gente sabe, a gente ensina o que a gente é. O que a gente é. Não, e você tocou num ponto importante, porque eu sempre parto da premissa que eu confio na pessoa e que a pessoa acorda. Eu sempre parto da premissa que a pessoa é do bem. E meu time, meus funcionários, meus colegas... Eu acho que ninguém acorda um dia e fala assim, hoje eu vou fazer uma coisa errada. Ninguém faz de propósito. A pessoa quer fazer, ele erra tentando fazer o certo. Foi o que você comentou. Então, realmente, se você cria um ambiente de inovação colaborativo e criativo, você vai tendo mais empreendedores dentro da empresa. E muita gente confunde empreender, você falou um negócio legal, que é empreender e empresário, né? Tem gente que fala que empreender é montar um negócio. Mas você pode empreender sendo funcionário dentro de uma empresa. Olha que oportunidade que você tem, cara. Você tem todas as ferramentas para poder empreender na empresa. Isso é fantástico. Assim, veja, olha que coisa legal. Para mim, o conceito de empreender é quando você está fazendo alguma coisa, obviamente pensando no coletivo, mas pensando em você, no seu desenvolvimento, o porquê daquilo, o quanto aquilo tem a ver com o teu propósito. Qual é a causa, né? Qual a causa.
E aí tem gente que fala o seguinte, muita gente fala, olha, as pessoas que têm uma performance maior são aquelas que estão no flow. Agora tem o termo flow, não é isso? O flow é você estar em sintonia o que você faz com quem você é. Basicamente é isso. É você maximizar, otimizar o seu próprio potencial. Agora, muitas vezes você tem o desejo, por exemplo, de ser um chefe de cozinha. E aquilo lá é o teu sonho, é o seu propósito e tudo mais, incrível. E aí você vai trabalhar na área financeira da empresa. Por quê? Porque naquele momento não deu certo, você passou no curso de administração, foi lá e conseguiu um estágio na empresa, na área financeira e foi para a área financeira. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, não é isso? Então, eu até falo, você falou um negócio muito legal, né? Muitas vezes o Michael Porter falou, você precisa planejar e quem não planeja o futuro está perdido, tal. E aí vem o Zeca Pagodinho e deixa a vida me levar. E eu acho que a gente tem que ser meio Michael Pagodinho, Zeca Porter. Nem para lá, né? nem para cá. Vai junto aqui nos dois. Mas eu estou falando do flow e aí você quer o seu sonho é ser chefe de cozinha, mas você foi para a área financeira. Aí você, como cara da área financeira, você acha que você está no flow. Porque você está fazendo curso, você está fazendo MBA, você está trabalhando e você virou RI, você e tal. Está sendo reconhecido. Está sendo reconhecido. E você fala, eu estou fazendo tudo que eu me propus a fazer. Realmente. Só que aquilo que você se propôs a fazer não está conectado com a tua essência. E aí, e isso é ruim. Você pode até falar assim, olha, eu me esforcei para fazer aquilo, né? Eu tenho dom para fazer aquilo, mas não é a sua vocação, não é o que você faz com paixão. Então, pode até ser que você seja bom naquilo, mas não necessariamente é o melhor lugar que você deveria estar. E eu acho que quando você faz com paixão, aí você tem o flow de verdade. Isso. Que você faz de forma natural. E aí você não tem medo, porque aí você está fazendo o seu melhor, você está fazendo com paixão. Então, o que a gente precisa fazer tem um termo japonês que chama Ikigai. Ikigai a tradução seria razão de ser. E ele é a confluência entre o que você faz bem, o que você ama fazer, o que o mundo precisa, o que o mundo paga para. Então imagina que incrível. E eu digo que o Ikigai de uma universidade é fazer com que os alunos descubram o seu Ikigai. Qual que é a razão de ser da universidade? Fazer com que cada pessoa que esteja lá descubra a sua razão de ser. E se eu pudesse estender, eu digo que há algum tempo, né, as empresas criaram as universidades corporativas, que é para suprir aquele gap entre a universidade e a empresa. E eu acho que hoje, no momento que a gente está, então como eu já acabei de descrever, que a gente aprende na escola, como disse para minha filha, depois na universidade, depois no trabalho, eu acho que ao invés de ter universidades corporativas, a gente deveria ter empresas universitárias, onde o seu líder ele tem que ser sempre um grande professor. Então, quem sabe a razão máxima, paralela com qualquer core de qualquer empresa, seja com que essa empresa também, o grande Ikigai da empresa, seja fazer com que todo mundo que trabalhe lá descubra o seu próprio Ikigai, entenda como pode melhorar tal. E aí a gente vai ter essas pessoas empreendedoras que eu estava descrevendo. Vamos falar de um negócio que todo mundo curte. Aqui tem donos de escolas, tem professores, tem alunos. E eu queria fazer uma provocação. A gente tem um momento pré-pandemia e tem um momento da pandemia, tá? E aqui como Vivo, a gente sentiu essa demanda por conexão, tá? Seja nas escolas e seja para casa para ter um ensino remoto. Tá? Na tua opinião, Dani, qual foi a maior transformação para a educação que veio da pandemia? A pandemia trouxe muita coisa ruim, mas acho que também ajudou a mudar o mindset e acelerar um pouquinho o que a gente chama de digitalização da educação. Eu queria explorar um pouquinho mais de você, no seu ponto de vista, então, como é que a pandemia ajudou no uso da tecnologia para facilitar e dar acesso à educação, e melhor ainda, sem perder a qualidade? Então, essa pergunta ela é ótima e é quase cruel a gente dizer que a pandemia teve um lado bom, mas eu acho que a gente não pode
deixar de entender, enfim, quais foram aqueles aprendizados. Assim, quando alguém tem uma doença grave ou sofre um acidente, a pessoa evolui, né? E fala, pô, o que eu tenho que aprender com aquilo? E eu só para voltar um pouquinho, eu falo assim, ó, quando acontece alguma coisa ruim com alguém, você tem 3 posturas. Ou a pessoa fica revoltada, fica mal, fica em depressão e puxa, por que aconteceu aquilo e tal? Ou aquele otimista. Não, esquece, bola pra frente, vambora. Eu acho que as 2 atitudes não são boas, tá? Tem uma terceira, que é você parar, olhar, refletir e falar, o que eu tenho que aprender com isso? O que o universo, enfim, algo maior quer me ensinar com isso que aconteceu? E eu acho que a pandemia, ela trouxe um despertar para a humanidade como um todo de falar, opa, alerta, a gente precisa rever um pouco o que a gente tá vendo. Em relação à educação, simplesmente a gente acelerou a morte do velho. E eu acho que tem várias coisas muito boas, né? Então, acabou o preconceito com o uso da tecnologia. E tem mais. Eu acho que a palavra ensino à distância... Desculpa te cortar. É o preconceito com a tecnologia ou um preconceito com eu sou formado no ensino à distância? Então, olha, perfeito. Olha só. Eu acho que as 2 coisas, tá? Porque todo mundo acha que a tecnologia vai roubar o meu trabalho. A tecnologia vai substituir o que eu faço. E eu acredito o seguinte. Tem muita gente que faz um trabalho repetitivo. Lembra que eu acabei de escrever da escola. Aquela escola formatou você para quê? Para ser quase um... Você nasceu humano e ela vai fazendo com que você seja mais parecido com uma máquina. Por quê? É um trabalho padronizado, repetitivo e tal. E pela primeira vez a gente está tendo uma automação não mecânica, mas uma automação cognitiva. Então, realmente as máquinas, a tecnologia vai roubar o trabalho que ele é repetitivo. Agora, isso é muito bom, porque vai devolver a humanidade para o ser humano. Porque aquele trabalho não é de humano, aquele trabalho é de máquina. É fazendo a mesma coisa todos os dias, que pode ser substituído. Então, você tem esse preconceito que vai roubar o meu trabalho, por quê? Porque o problema não foi da tecnologia, é da escola que fez com que você fosse um robô. E agora vai permitir com que você seja mais humano. Né? Então, agora... Eu acredito que o termo... Olha só o que eu vou falar, vão me achar louco. O termo ensino à distância vai acabar. Não existe ensino à distância. Não existe. Eu estou falando, é um ensino de perto com o uso de tecnologia. Eu vou fazer uma pergunta para você. Imagina uma palestra, estou lá te assistindo, você está falando para 3 mil pessoas. Um evento lá da Vivo, alguém falando 3 mil pessoas. Eu nem te vejo, eu vejo você num telão. Mas aquilo é presencial. Agora, eu tá numa vídeo, eu e você, olhando no seu olho, dentro da sua casa, seu filho passou atrás ali, ó. E eu dou um tchauzinho, aí, Matheus, aquilo lá coisa a distância. Como a distância? Se você tá mais presencial. Eu tô muito mais de perto. Aliás, talvez você não tinha acesso nem à minha casa se não fosse o trabalho presencial. Né? Então, esse conceito presencial e distância... Tá. Agora, tem um outro conceito que é importante, tá? Que é o conceito do síncrono e assíncrono. Então, pensa essa matriz. Presencial e distância, síncrono e assíncrono. O presencial síncrono, que antes era uma aula que o cara pegava um trânsito, um ônibus, chegava na sala e ficava vendo o professor ler o PowerPoint. Acabou. Por quê? Porque hoje a tecnologia faz isso aqui muito melhor. Se é para ler um PowerPoint, eu não vou para lá. Então, o que você faz presencialmente mudou. É algo muito mais valioso. Você não vai para o seu trabalho para abrir o seu computador e ficar trabalhando você com você mesmo. Agora, você vai para o escritório para debater, para discutir, para fazer brainstorm, para se relacionar. Então, a pergunta é, o que você vai fazer nos momentos síncronos com outras pessoas e presenciais? Não pode mais ser o que você fazia antes, principalmente dentro da escola. Depois, o presencial assíncrono. Cara, é os laboratórios, alunos com alunos, discutindo, é incrível. Depois você tem a distância síncrono, uma mentoria. Essa conversa que eu acabei de escrever, eu com você, enfim, na tua casa e tal, e não necessariamente é à distância. Né? Você ter acesso a um médico fora, você ter acesso a alguém que está longe de você, incrível. Né? Tem uma frase que fala, a tecnologia aproxima quem está perto e deixa distante quem está... Aproxima quem está longe e deixa distante quem está perto. Eu estou aqui, estou mexendo no WhatsApp. Então, você tem que
mexer isso aqui. Agora, aquele assíncrono à distância, que eu falo, você vender um curso de aula gravada, que não tem interação nenhuma, cara, isso aqui é biblioteca. Agora, olha só como eu vejo. Esse assíncrono à distância, que você pode falar, é um absurdo vender isso aqui como curso, e no final o cara tá lá vendo um monte de vídeo, filme, faz uma prova, vídeo, filme, aí você fala, olha, agora você fez um curso. Isso aí eu não acredito, tá? Mas por outro lado, isso aqui é muito precioso. Eu falo, é igual o sal. Né? Tem o conceito do... Inclusive, tem uma frase bíblica que fala ser o sal de alguém. Eu não me lembro mais agora a frase, mas é o seguinte, o que é o sal? O sal ele deixa tudo mais saboroso. Né? Mas ninguém fala, nossa, essa carne e com sal está gostosa. Essa carne está gostosa, essa pizza está boa, esse frango está bom, esse macarrão está bom. Ele deixa tudo mais saboroso, mas ele não é necessariamente valorizado. O que eu quero dizer é que toda essa aula gravada, você assiste antes, vê antes, aprende para que depois torne esses outros momentos mais ricos, mais valiosos. Então, se você estudou antes, viu aquele texto, viu aquele filme, né, aquele vídeo, o que é que seja, aí você vai para aquela interação, para aquela discussão, para aquela mentoria. Então, esse outro bloco com o uso de tecnologia, ele vai ser muito mais ampliado e valorizado depois que você, de alguma maneira, conseguiu aprender um pouco sobre aquele assunto. É o self-learning. Então, o self-learning serve para que você torne os momentos de interação, sejam eles presenciais ou não, isso aí pouco importa. Pouco importa não, mas cada um com a sua função, eles fiquem mais ricos. Então, a escola passa por uma transformação muito grande e tem muita gente ainda que não está fazendo essa nova proposta de valor, que é a mentoria usando a tecnologia, mas está fazendo aquela proposta de valor antiga, que é entregar conteúdo com uso de tecnologia. E aí está muito ruim. Quer dizer, o cara vai lá, ele mandou um vídeo e acha que aquilo substitui uma aula, mandou um texto, substitui uma aula, ou mesmo quando você está presente, ele continua lendo um PowerPoint, continua escrevendo na lousa e continua fazendo com que todo mundo continue copiando no seu caderno. Né? Então, a gente está num processo de transformação que ainda vai demorar, eu acho que um tempinho, né? Tomara que seja bem rápido, mas a pandemia fez essa revolução. Ou nem que ela fez, ela permitiu que a gente acelerasse esse processo, essa transformação, que eu acredito que vai acontecer nesses próximos 5 anos. Tá? E entrando um pouquinho mais dentro da tecnologia, eu leio muito sobre o uso de realidade aumentada nas escolas, principalmente as escolas lá fora estão adotando. Você poderia falar um pouquinho da própria Ânima. Inteligência artificial. Você acha que algumas matérias, que nem você falou, poderia usar inteligência artificial, ao invés de ter aula gravada, mas usar inteligência artificial para ensinar uma operação matemática, por exemplo, de somar, dividir, e depois o aluno chega na sala e vai ter esse ambiente que você falou de trocar informação com o professor, mas ele já recebeu uma aula preparada por inteligência artificial. Sei lá, o uso de gêmeos digitais para uma cirurgia, para uma parte de medicina, ao invés de você ter um cadáver ali para o pessoal treinar, para os futuros médicos, mas você tem um ambiente já usando os gêmeos digitais, já replicando o corpo humano e poder... Como é que você vê esse uso de tecnologia hoje que já é existente no nosso mercado de educação, desde a universidade até as escolas, e como é que está a Ânima nesse quesito? Tá. Bom, a realidade ampliada ou a realidade virtual, ela realmente é uma tecnologia incrível para que você possa recriar experiências, né? Então, para que você possa ampliar aquela experiência. Eu posso dizer o seguinte, tudo na vida, né, que não foi experiência não existiu. Porque o que não foi experiência você não lembra. O que não tem paixão e não tem emoção, simplesmente aconteceu. A diferença entre existir, entre viver e simplesmente existir é se teve emoção ou não. Então, quando eu falo que o CEO de uma empresa de educação é o Chief Experience Officer, sabe? Assim, é isso. O cara ele tem que ser o tempo inteiro pensar como a gente pode criar experiências. E a realidade ampliada, a realidade virtual, ela cria experiências. Né? É um game, é um negócio incrível. Então, você estava falando aqui, quer dizer, a gente tem uma das empresas, a MedRoom, dentro da área de medicina, que você
cara, com óculos de realidade virtual, você entra dentro do corpo, você vê, você mexe. É um negócio incrível. Eu não esqueço mais o que é como é que funciona o coração, como é que funciona. Pô, né? Então, isso é muito legal. Né? Na minha época, na sua, né? Época mais antiga. Não, eu sou geração nativa digital. Isso aqui. Mas assim, ó, na nossa época, o professor tava lá e ficava desenhando um coração, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, artéria esquerda, aorta, papapá. Cara, e aí você lembra daquilo por qualquer coisa, por uma musiquinha. Hoje você olha, você entrou, você não esquece mais. E aí eu posso lembrar dos nomes, mas eu nem sei direito o que é o quê. A veia cava vai para cá, a veia cava superior para lá. Eu não sei, não lembro direito. Agora, porque eu vi o coração na Med 1, eu não esqueço. Eu não sei nem os nomes, mas eu sei como aquilo funciona. Então o aprendizado é muito mais profundo. Né? Simulação na área jurídica. Cara, então tem muitas coisas incríveis. Agora, isso aqui eu acho que vai ampliar muito, vai transformar como é a educação como um todo. Quer dizer, tem coisas que a gente já está fazendo, mas como eu falei, é um processo. Né? Não é barato você criar isso. Outra coisa que vai mudar muito, por exemplo, são os games. Outro dia eu estava vendo ali um game que não é game nem de tiro nem de quiz, sabe? É algo que você tem perguntas e é uma negociação, que o cara tinha que salvar lá um refém. E no final, o game você tem tinha lá umas 8 ou 10 soluções possíveis. Desde salvar, não salvar, morreu, parcial, tem um monte de coisa. Né? Mas como é que funciona o game? Ele é uma árvore de decisão. Se você fizer isso, quem sabe aquilo. E imagina que incrível um processo de avaliação não ser uma prova, mas um processo de avaliação ser uma árvore de decisão onde o médico ele fala, olha, ele tomou tal conduta, e agora essa, e aí agora essa outra. E aí o paciente morreu, o paciente ficou com sequelas, o paciente sobreviveu, o paciente demorou mais tempo para se recuperar. Agora isso é um game. Ele pode voltar e refazer. Ele pode voltar e refazer quantas vezes ele quiser. O que importa é que no final ele aprendeu num processo de experiência qual é o melhor caminho. Ele chegou no caminho. Ele chegou no caminho. E essa é uma grande revolução. Entender, por exemplo, a estratégia do game, da teoria da decisão, para revolucionar o processo de avaliação, para que a avaliação não seja punitiva, para que a avaliação seja construtiva. Então eu estou falando aqui de metodologias, eu estou falando aqui de como a tecnologia, como o que está por trás da tecnologia pode influenciar e transformar a educação. Dani, com relação à inteligência artificial, me fale mais sobre isso no ensino, por favor. Bom, acho que a inteligência artificial, no primeiro momento, eu acredito que ela vai ser usada menos para você realmente ensinar, porque o ensino tem que ser baseado em inspirar a curiosidade, a criatividade e tudo mais. Mas na análise de dados. Quer dizer, então, por exemplo, as crianças fazem as provas, o processo de avaliação, ou mesmo entender que metodologia está funcionando, e de uma maneira mais individual também. Uhum. Né? Por isso que é incrível, porque você pode falar, olha, tá bom, né, todo mundo está fazendo essa prova, aquela sala sabe mais do que aquela outra sala, porque a média daquela turma foi melhor do que aquela outra turma, e até isso não precisa da inteligência artificial. Mas para entender que o Gabriel ele aprende melhor de uma maneira individual, que o Daniel aprende melhor de uma maneira coletiva, que você é mais visual, que eu sou mais manual. Cara, isso é incrível. E aí você consegue personalizar cada vez mais a educação, entendendo que metodologias, que tipo de professor, o que funciona para um e não funciona para outro, né? Tem uma análise comparativa e mais. E aí eu posso, por exemplo, numa prova, você tem lá as alternativas. Dependendo da alternativa que você respondeu e errou, você não entendeu a fórmula, você não entendeu a pergunta. Ou você fez tudo certo, mas só errou a conta. Eu consigo identificar isso daqui dependendo da resposta que você deu. E aí, para cada resposta, eu posso falar, olha, se você não entendeu esse ponto, clica aqui nesse link e aí você pode assistir esse vídeo. Se você não entendeu, faça esse outro exercício. E aí, se você não entendeu mesmo, aí abre uma mentoria, abre alguém que vai te
te responder alguma pergunta, né? Uma aula particular, alguma coisa assim. Então, a inteligência artificial agora vai entender como que é o processo evolutivo e o processo de aprendizado. Eu acho que é a principal função nesse momento da inteligência artificial, mais do que preparar uma aula, preparar algo mais elaborado e tal. Isso aí, quem sabe no futuro, mas agora acho que a função da inteligência artificial vai agregar muito valor sobre esse aspecto. De novo, é o uso correto da tecnologia, né? Exatamente. Excelente. E outra coisa que eu vejo com a chegada do 5G, você vai ter a cirurgia à distância, Sim. controlada por um robô. E aí o meu ponto é, os médicos hoje, os futuros médicos, vão ter que saber operar um robô também, né? Sim. Isso já está previsto também como é que tem uma grade curricular ou, sei lá, uma formação no Media Room, ó, como você opera esse robô para você fazer uma cirurgia. Então, hoje isso é sensacional, né? Imagina. Não, e eu acho que antes até disso, muito para você entender a opinião de um outro médico. Então você vai fazer uma cirurgia e aí você fez uma tomo. Tá bom, você vai ter acesso a quem? Aos médicos da sua cidade. Aí você fala, não, eu quero agora a opinião de quem? Quem está em Chicago. Aí e não tem nenhum problema, você manda. Entra aí na senha, veja aqui, eu queria. E a pessoa vai lá e fala, olha, e você consegue ter uma consulta com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Estou falando que isso aqui é mais simples do que a cirurgia. A cirurgia é um passo à frente. Uhum. Mas isso é algo que pode acontecer agora. Por exemplo, em psicologia. Poxa, você antes fala, não, eu tenho que ir lá no psicólogo, pega teu carro, vai lá. E tá. Hoje, o psicólogo pode, através da teleconferência, videoconferência, ele ser atendido por algum especialista em trauma, algum especialista, tal, ou alguém que ele confia e que esteja... Então, você tinha o seu psicólogo, agora ele resolveu morar em outra cidade, foi para o interior, foi lá para Florianópolis, e agora? Entendeu? Bom, você pode continuar sendo atendido. Então, a tecnologia... E agora, olha que legal. Né? Então, por exemplo, você é um psicólogo e você está em alguma cidade que não necessariamente tenha um mercado muito amplo ou tenha outros psicólogos e tudo mais. Mas você tenha o seu, sei lá, terça-feira à tarde, quinta-feira à tarde, que você pode disponibilizar dentro de uma plataforma e que qualquer outra pessoa do Brasil inteiro pode... Se aumenta seu alcance. Então todo mundo pode trabalhar com todo mundo. Todo mundo tem acesso. Isso é a grande beleza, é a grande transformação que a tecnologia está trazendo. É que você falou isso do propósito, a grande satisfação de estar na Vivo é que o nosso propósito é digitalizar para aproximar. E esse teu exemplo aí foi quando você começou a falar do psicólogo, ajudar pessoas que não estão só na cidade, mas têm um alcance maior, é a digitalização para aproximar. Acho que isso aí a tecnologia ajudou muito. Agora, você acha que as escolas hoje vão conseguir colocar tablet, ferramenta de colaboração, conteúdo na tela? O Vilosa que você escreve, você falou do giz, aquele apagador limpando, lembra? O pó voando para a sala inteira. Hoje não, o professor escreve, o que está na tela, se você escreveu em inglês, traduz para o português, ou vai para o tablet da criança, guarda no arquivo na nuvem. Como é que vai ser a classe do futuro? Essa classe que eu estou te falando, eu vi uma viagem que eu fiz ali pro Vale do Silício. E eu vi que, cara, isso aí é a realidade. É o uso da tecnologia no dia a dia. Você acha que isso está próximo aqui da educação do Brasil, ou você acha que ainda vai levar um tempo? Porque tablet a gente já tem acesso. Essas telas, a gente, tudo bem que tem o seu preço, mas essas telas já são tecnologias disponíveis no mercado. Mas quando você acha que a educação brasileira, seja privada ou pública, vai adotar esse tipo de tecnologia? E agora você entrou num ponto muito... quem sabe para mim... Porque você vai dar muita distância, né? Porque se a privada vai... eu estou preocupado com a educação brasileira. Isso. Então, quem sabe você estou no ponto mais sensível e que a gente mais tem que ter cuidado nesse momento para não criar dois tipos de seres humanos. Aqueles que têm acesso à tecnologia e aí vão se tornar cada vez mais evoluídos e com mais acesso e tudo mais, e aqueles que não têm acesso, e aí a gente vai criar duas raças, dois seres humanos. Né? Enfim, dois grupos, vai. Dois grupos. Né?
E esse grupo vai se desenvolver cada vez mais, vai ter mais possibilidade, mais recurso, mais dinheiro, mais tecnologia, mais acesso a tecnologia para medicina, vai ter uma expectativa de vida cada vez maior e esse outro grupo cada vez menos. Então, esse para mim é um grande risco da humanidade, se você olhar por esse aspecto. Mas voltando aqui sem muito Armagedon, né? sem muito caos aqui para o dia de hoje, eu acho que todo mundo tem que olhar com muito cuidado e com o propósito da gente realmente usar a tecnologia para trazer a escola pública para mais próxima da qualidade da escola privada e, na verdade, as duas têm que evoluir. Então, eu falo do conceito da diferença entre igualdade e equidade. Igualdade, você oferece a mesma coisa para todo mundo, né? Você tem 10 pães, 5 crianças, dá 2 para cada um. A equidade, você dá 3 para quem tem mais fome. Eu acho que o cuidado todo, enquanto país, é entender como a gente pode usar a tecnologia para trabalhar com a equidade. Pega todas as escolas que oferecem menos e fazem com que elas possam dar um salto para estar equiparadas a todas as melhores escolas. Aí você vira, mas isso aí como a gente faz com a tecnologia? Então eu acho que a gente tem que realmente ter saneamento básico, não pode mais ser só água, luz, é o que eu falo. Esgoto. Tem que conectividade, ter tecnologia. Tem que ter tecnologia, e eu acho que vocês têm uma responsabilidade enorme em cima disso e ao mesmo tempo a responsabilidade, mas junto com a possibilidade de fazer uma transformação no país. Então não é entregar conteúdo, isso é um canal para entregar conteúdo. Não, esse é um canal de mentoria, é criar uma plataforma de aprendizado, desenvolvimento, de uma mentoria coletiva, de algo que você pode conectar todo mundo com todo mundo. Entendeu? Então, eu acho que esse é o grande desafio. E aí, essas escolas que você está falando, que tem a lousa, tem algumas aqui no Brasil que já tem isso e tudo mais, mas eu acho que o grande salto que a gente vai dar é quando a gente passar por uma revolução, e eu vou fazer uma pergunta: por que os nossos filhos têm que fazer um grupo simplesmente com aquela caçada, aqueles 20 alunos que estão na sala deles? Faz com o mundo. Faz com o mundo. E aí se isso é verdade, não precisa estar lá com aqueles 20. E pior, ele está no 7º A, não conhece nem os meninos do 7º B, da mesma escola. Eu falo, que loucura! Né? Então, primeiro, integra a escola. E não é só do 7º, é do 7º com o 6º, com o 8º, com o 5º, com o 4º. Uau, aquela escola é um ecossistema. E um ajuda o outro, um aprende com o outro. Isso pode ser incrível. E se você cria essa mentalidade, assim, muda isso aqui dentro da escola, que a gente tem que quebrar as séries, tem que ser algo mais fluido, por projetos. E do outro lado você tem a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, que você espera que as crianças aprendam aquele conjunto de conhecimentos ou de conteúdos no 5º ano, no 6º ano, no 7º ano e tudo mais. E por que não você faça micro-revoluções, nano-revoluções dentro dos bairros, dentro das pequenas cidades, conectando o quê? Escola pública, escola privada, universidade pública, universidade privada, startups, todo mundo que pensa em educação. Não tem mais muro. Então, mas olha que incrível, né? A hora que você pensa que o aluno da escola privada e o aluno da escola pública, eles vão fazer de alguma maneira um trabalho juntos. Sobre a Revolução Industrial, o impacto que ela teve, a visão do menino da escola privada é diferente da escola pública. Qual o legado da pandemia? Né? E sobretudo, como é que você vê o sistema feudal? Quem sabe um se enxergue por um ângulo e o outro por outro ângulo. E aí o debate vai ser muito rico, vai ser incrível. Você vai criar empatia, você vai criar um olhar do outro. Então, não é a tecnologia para que ele tenha acesso à lousa digital, não sei, isso aí é tudo legal. Só que eu acho que tem um passo anterior, que é criar uma sociedade que evolua de uma maneira integrada, sistêmica, permeável, muito mais fluida. Você pensa um aluno que está num curso de engenharia dando aula de reforço em matemática para o cara que está no ensino médio da escola pública. Isso daqui vai criar significado para o cara que está na engenharia. Que às vezes está estudando, por que eu vou aprender cálculo? Porque nem tem ideia.
E ele fala, não, agora eu sei, porque eu vou ensinar outro alguém. Aquilo lá, para ele está se sentindo útil. Enche o tanque, né? Entendeu? Nossa, aquilo lá ele vai estar empolgado. Que incrível. E aí você tem o cara da escola pública. Por que não usar os espaços ociosos que da universidade privada e pública, que à tarde não tem ninguém? Por que não o contraturno, o menino da escola pública, vai para os laboratórios da escola privada? E aí aprende, criando o quê? Criando experiências. Então, a tecnologia, ela tem que fazer com que isso daqui seja muito mais fluido, integrado, permeável. E aí vai ser lindo. E já é possível, né? Então, e aí você tem a revolução nesse lugar, naquele. E a hora que você vê, você criou uma grande revolução no país. Né? Essa grande transformação, ela virá dessa possibilidade do uso de tecnologia, causando essa integração, essa criação desses ecossistemas de aprendizagem. E eu acho que vocês podem ter um papel incrível nessa revolução. Eu acredito nesse conjunto de nano-revoluções, micro-revoluções, para que a gente possa, mais do que, nossa, vamos colocar tablet para todo mundo. Porque, imagina você colocou tablet para todo mundo. Tem lá agora, vai gastar bilhões e colocou tablet em todas as escolas públicas. De verdade, ele vai continuar lendo. Isso não é digitalizar também, não, né? Mas ele vai continuar lendo aquele texto, o professor vai chegar e vai dar aquela aula, entendeu? Agora, ao invés de ler na apostila, vai ler no tablet. Isso aí. Então, não é por aí a revolução. A revolução não é na tecnologia pela tecnologia. É uma nova maneira de fazer alguma coisa usando a tecnologia para que a gente possa repensar fazer um redesign, né? Fazer um outro ângulo, redesenhar esses processos e os papéis de todos esses atores que eu estou descrevendo aqui, a escola pública, privada, o professor, o secretário, as startups, para que a gente possa fazer essa revolução. Não, é bacana. Você falando, vem na minha cabeça a democratização da tecnologia para a educação. Acho que esse é o primeiro ponto. Depois vem a integração dos dois grupos num único grupo. Isso. Cara, isso é um... É democratização da tecnologia para que a gente possa fazer essa revolução na metodologia da educação. Para que a gente possa fazer essa revolução no olhar da educação, que não é você simplesmente... antes você entregava a lição de casa num papel e agora você entrega ela num PDF, entrega ela numa plataforma, seja ela qualquer, para que você possa mandar exatamente a mesma lição de casa para o aluno. E aí? Só mudou o meio, né? Que mudou? Mudou nada. Então você tem que usar a tecnologia para que você possa fazer uma revolução e o repensar, criando essa educação que tenha muito mais significado, que as pessoas consigam entender o porquê daquilo, né? Que você possa criar experiências, você possa ampliar a empatia, você possa criar realmente uma plataforma, um ecossistema de aprendizado. Antes, a gente tem que migrar de sistema de ensino, sistema algo fechado, e o foco é no ensino, é entregar o conteúdo. Não interessa o que você aprendeu, interessa o que eu ensinei. Né? Para que a gente tenha um ecossistema totalmente integrado de aprendizado. Mais do que isso, acho que quem sabe um ecossistema de evolução do ser humano, ele entender quem ele é, o papel dele, né? E aí não ter medo de ser protagonista da própria história, não ter medo de empreender, entender quem ele é, e aí sim ele vai ser uma pessoa feliz, né? E a sociedade vai ganhar com isso, porque cada um vai dar o seu melhor. Para quê? Para deixar um legado. Então eu digo, não interessa quem a gente é, muito menos o que a gente tem. O que importa é o que a gente deixa. Né? Então é um pouco entender qual que é o seu propósito, o despertar de todas essas pessoas, redesenhando um pouco esse papel da escola, das empresas e tudo mais. E a tecnologia tem um papel fundamental. Dani, a gente não pode terminar a nossa conversa sem fazer umas 2 perguntas, pelo menos, tá? Claro. A primeira é, qual é a diferença entre treinamento e mentoria no ambiente corporativo? Tá. Busca lá. Não, então, eu acho que a diferença é você parte de onde, né? Então, o treinamento é algo que a empresa acredita que você precisa dar para aquele funcionário. Então, olha, eu acho que as pessoas agora estão precisando desse tipo de coisa.
uma capacitação, seja ela qual for, precisa usar essa metodologia. Então, por exemplo, na universidade você fala, agora eu vou capacitar os professores. E aí, no quê? Né? No uso da tecnologia A, no uso da tecnologia B, como preparar uma prova, como preparar... Então tem coisas que você acredita que a empresa está precisando. E a outra coisa é a mentoria. Mentoria é eu entender onde você está e para onde você vai. E a hora que você junta essas duas coisas, quer dizer, qual que é o seu interesse, onde você está, para onde você vai, respeitando o seu interesse e respeitando o que para onde a empresa está indo e o que ela vai precisar. Então, é algo que é quase, enfim, você tem uma convergência entre essas duas coisas. Porque depois se você virar e falar assim, olha, eu estou aqui e eu acho que eu preciso da tecnologia A, B ou C, eu acho que eu preciso entender sobre, sei lá, uma tecnologia que já está mais obsoleta, preciso aprender a fazer prova. Eu falo, não, você precisa de entender uma outra metodologia de avaliação. Não, eu quero entender fazer questões de prova. Eu falo, não, agora o que você precisa é criar aquela árvore de decisão. Então, eu posso dar um treinamento sobre como você elaborar um processo de avaliação sobre a árvore de decisão, mas ao mesmo tempo você falar, e eu preciso aprender tal coisa de acordo com o que eu quero desenvolver. Então, a mentoria, a pauta da mentoria vem da própria pessoa, algo mais individual, né? Para que daí você consiga desenvolver um portfólio de treinamentos, seja para aquela pessoa individual ou seja para a empresa. Então, é algo integrado. Dani, vamos para a última pergunta. E essa pergunta quero extrair o que há de melhor da Ânima e trazer para o mundo corporativo. Tá? A Ânima se define e tem um ecossistema de aprendizagem. Sim. Como é que a gente consegue criar esse mesmo ecossistema no ambiente corporativo? Então é muito legal o que você colocou, porque é um ecossistema de aprendizagem. Né? O foco é o que você aprendeu, não necessariamente o que se ensinou. E essa é uma grande diferença. Então, a hora que você... Imagina, então, a empresa como se ela fosse uma grande universidade, onde todo mundo é professor e todo mundo é aprendiz. E aí você pode ensinar para alguém alguma coisa, ao mesmo tempo você tem alguma coisa para você aprender. E isso daí pode ser incrível, quer dizer, então um processo onde você tem todo mundo pode dizer, e eu perguntaria, imagina você chega na Vivo e coloca lá, fala assim, olha, Gabriel, o que é que você pode ensinar para alguém que transcende o seu espaço específico daquela função que você tem? Né? Eu poderia até fazer uma pergunta para você. Quem é você sem dizer o que você faz? E com base nesta pauta, é como se você pudesse, de alguma maneira, descrever o que você pode ensinar para um outro alguém. E depois, o que você quer aprender para a sua vida. Ou para o seu lado profissional, que seja. Imagina que a Vivo inteira faça isso com todos os profissionais. E ela vai conectar. O Gabriel que está lá em Florianópolis com o Daniel que está lá no Rio de Janeiro. O que você quer ensinar é o que ele quer aprender. O que ele quer pode ensinar o que você quer aprender. E aí você criou uma comunidade de aprendizagem, de troca, de evolução, né, com todo mundo. Agora, você pode fazer isso com essa pauta que eu descrevi e você pode fazer isso com uma pauta específica da própria empresa. Então, quem é que pode ensinar o que para quem? E isso pode ser incrível. Aí você tem quem é que pode ser mentor de outras pessoas. Então, na Ânima a gente tem isso. Eu faço mentoria coletiva. E agora tem vários líderes que fazem depois mentoria cruzada. A mentoria não é com a pessoa que trabalha com você. É com alguém de outra área. E você é o mentor dessa pessoa de outra área. E aí você pode trabalhar com a equidade e não com a igualdade. O que a gente fez dentro da Ânima. E aí se você entender que uma empresa é um mosaico de pedras preciosas, e quanto mais diversidade tiver dentro desse mosaico, mais rico e valioso ele vai ser. E aí a gente fez, por exemplo, para dar um exemplo, de um projeto chamado Plurais,
porque a nossa proporção de professores negros, indígenas e tal, é muito menor do que o percentual da população. Para incentivar com que a gente tenha professores negros e tudo mais, né? E aí, se você entender que esse mosaico, você agora está colocando outras pedras, e se essa pedra é menos preciosa, cara, aí não faça isso. Agora, se você entender que ela é tão preciosa quanto, o que você precisa é lapidar, e uma vez que você lapidar, aí vai ser incrível, aí você trabalha com aquele conceito que eu descrevi, que é de equidade. Não é a mesma coisa para todo mundo, mas é quem precisa de um pouco mais de lapidação, você tem um cuidado muito maior. E aí você está criando um ecossistema onde, para muitas pessoas, você está dando significado para além do trabalho que ele faz. Quer dizer, então eu estou aqui, para além da minha função como diretor, como vice-presidente ou o que é que seja, eu também sou responsável por ajudar uma outra pessoa. Né? E não tem nada mais valioso para mim no mundo do que você saber que você está ajudando no desenvolvimento de uma outra pessoa. Então, quando eu falo que é trabalhar com educação, a educação você trabalha com o que há de mais nobre no ser humano, que é a capacidade de sonhar. E para mim a diferença entre você viver uma vida que vale a pena ou não é se você sonha ou não. Senão você simplesmente existe e vai vivendo ali. Né? Vai levando. Então, para que você tenha uma vida que vale a pena, você tem que sonhar, realizar seus sonhos, sonhar mais, e assim você vai evoluindo. E se você, de alguma maneira, ajuda um outro alguém a realizar o seu próprio sonho, a sua carreira, o seu projeto, cara, não tem nada que valha mais a pena na vida do que isso. Então, a maneira de você criar esse ecossistema dentro das empresas é fazer com que todo mundo tenha esse papel de aprendiz, né? Com muita humildade, né? E, ao mesmo tempo, de mentor, de coach, de professor. E aí você cria um ambiente onde todo mundo evolui, onde você tem muito mais significado, onde você está criando realmente uma comunidade de aprendizagem, né? Uma comunidade que evolui junto. E aí está todo mundo muito mais comprometido, você não tem medo de incentivar o conflito de ideias, você faz com que todo mundo entenda que faz parte daquele resultado, que transcende a tua função específica, né? E é um pouco por aí. Eu acho que criar esse ambiente é o que vai fazer com que as empresas sejam mais produtivas, com que as pessoas sejam mais felizes, com que tenham mais significado, com que possam evoluir e possam fazer mais diferença na sociedade. Cara, Dani, com esse final que você está dando aí, esse sonhar é fantástico. E meu sonho é que eu continue cada vez mais aprendendo, e fazer esse podcast com você é um aprendizado. Imagina. O que eu falo para todos no mundo corporativo, você não é, você está. Você está CEO, você está diretor, você está gerente. Mas no final, você é uma pessoa como a outra. Está sempre aprendendo e tem que estar disposta a aprender. E é isso que você está falando. Acho que se todo mundo tivesse um pouquinho disso dentro da própria companhia, seria realmente um ecossistema de aprendizagem. Então, esse negócio que você falou do ser e estar, eu sempre me pergunto, né? Por que a gente, enquanto companhia, enquanto empresa, ou eu pessoalmente, por que eu fiz tudo isso e por que eu fiz só isso? E o isso é a mesma coisa, né? O tudo isso me encoraja a querer fazer mais. E o só isso me dá humildade para saber que podia ter feito muito mais. E com humildade, com coragem, aí a gente faz coisas que possam surpreender. E a grande questão para mim não é você superar o outro. Você tem que superar você mesmo, né? E tentar surpreender o outro. E essa é a grande beleza, não é superar o outro, é surpreender o outro e superar você mesmo. Isso vale para as pessoas, vale para as empresas, enfim. E aí, quem sabe, a gente possa viver uma vida que vale a pena, né? Sempre vale. Quero muito agradecer você, Dani, por essa mensagem final, a gente ficar com esse episódio. Agradecer a todos que assistiram, que ouviram e que ficaram com a gente até esse final. Não percam, toda semana tem um podcast e hoje foi sobre educação com o Super Dani. Muito obrigado. Imagina, de coração mesmo, viu? Um aprendizado uma delícia, fenomenal aqui. Valeu. Gratidão.